Eu gostaria que a igreja repetisse comigo o que está escrito na palavra de Deus. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Vamos de novo. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, isso lhe diz o Senhor. Isso lhe diz o Senhor. Tu diria para a montanha, mova-se. Tu diria para a montanha, mova-se. E essa montanha se moverá. Amém? E essa montanha se moverá. Vamos repetir mais uma vez. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Isso diz o Senhor. Isso diz o Senhor. Tu diria para a montanha, mova-se. Tu dirias para a montanha, mova-se. E essa montanha se moverá. E essa montanha se moverá. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Eterno Deus, mais uma vez, eu sei que o Senhor me escolheu para trazer a Tua palavra. Em nome de Jesus, que todo embaraço, tudo aquilo, Senhor, que vem impedir, Senhor, de falar aquilo que vai ser dito nessa noite, caia por terra, Senhor. Porque eu sei que sou pequena, que sou frágil, mas o Senhor me escolheu nesta noite, Senhor. E por isso estou aqui para fazer a Tua vontade. Não a vontade das pessoas, Senhor, não a vontade do homem, mas a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha repousar no meu coração e trazer paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos. Marcos 11. Quando você achar Marcos 11, você vai lá no 22. Amém? Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levanta-se, jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso lhe será feito. Amém? Até aqui só. Pode se sentar, irmãos. Porque muitas vezes tem problema na nossa vida, tem montanha de problema na nossa vida, que a gente ora e pede para o Senhor, e essa montanha não se move de maneira alguma. Então, as montanhas da nossa vida são desafios. Os desafios do dia a dia, os desafios de problema de doença, de problema de saúde, os desafios até financeiros na nossa vida. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele é dono de tudo, da prata e do ouro, e Ele pode mudar a nossa história. Tem montanhas que temos que dar ordem de comando, e ela lança-se no mar. Quando nós se prostramos diante do Senhor e falamos com todo o coração, o Senhor, Ele conhece a nossa vida e sabe aonde está depositado o nosso coração. Nosso coração não está depositado no dinheiro, nosso coração não está depositado na nossa casa, no nosso carro, mas sim no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Montanha fala na Bíblia de comunhão com Deus. Todo crente, toda aquela pessoa que se entrega para o Senhor tem que ter comunhão com Ele. Porque a partir da hora que a gente tem comunhão com o Senhor, a gente tem que se prostrar diante do Senhor de todo o coração e contar para Ele aquilo que nós está passando. Porque muitas vezes a gente conta para o nosso amigo, para o nosso vizinho, o que a gente está passando, a situação, mas só que não resolve o nosso problema. Nós temos que se confessar para o nosso Senhor Jesus de todo o coração e se entregar, nos prostrar, chorar diante do Senhor, porque Ele está pronto para enxugar toda a nossa lágrima. Amém? Quando falamos de montanha, lembramos também de Davi. Ele matava urso, leão e até o gigante Davi. E até o gigante Golias também ele matou. Quando ele estava sendo afrontado, o povo dele estava sendo afrontado por esse gigante, ele, na tua pequenez, no seu tamanho, ele foi lá e matou o gigante, porque ele tinha um Deus que era maior do que esse gigante. Muitas vezes a gente fazemos de Deus tão pequeno, os problemas da gente se tornam gigantes diante o problema da gente se torna gigante e Deus se torna menor do que o problema. A gente tem que buscar o Senhor Jesus. Moisés tinha 80 anos quando ele escalou a montanha no Monte Sinai. Moisés, quando ele escalou essa montanha, era para falar com o Senhor face a face. Deus não chamou Moisés para ele falar lá de baixo, mas sim para ele subir lá no alto. Porque Jesus queria falar com ele a sós.
Quando Deus quer falar com a gente a sós, não importa onde a gente está, não importa. A gente tem que ouvir a voz de Deus, entender o que Ele tem para nós. E muitas vezes, a gente tem que estar só, não tem torcida, não tem ninguém para falar para a gente, vai, eu te incentivo, você vai que você vai vencer. Mas muitas vezes na nossa vida não é assim as coisas. A gente está só, a gente e Deus. Mas Deus conhece no seu profundo. Quando a gente pensa que está só, fracassado, mas se a gente nos prostrar, orar, buscar o Senhor de todo o coração, Ele vai ouvir a nossa voz. Amém? Amém. Para escalar uma montanha, temos que orar. Não existe nenhum substituto para oração. Então, irmão, não tem como falar da Bíblia se não falar de oração. Oração é relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente vem na igreja, canta, prega, fala do Senhor Jesus, mas não temos esse relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a gente não tem tempo de prostrar, orar, buscar o Senhor. E é isso, não tem como fugir de oração. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 19. Êxodo 19. Daí, se achou 19, você vai lá no versículo 20. Amém? Todos acharam? Êxodo 19, versículo 20. Desça e avisa ao povo que não passe os limites para chegar perto, a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem purificar, a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus o Senhor: o povo não poderá subir ao monte, pois nos mandaste respeitar este monte como lugar sagrado, e mandaste também marcar muitos limites em volta dele. Então, aqui está dizendo para Moisés que quando ele subisse naquele monte, não era para o seu povo subir junto com ele, e sim porque Deus queria falar só com ele. Quando Deus quer tratar com a gente, é com a gente que Ele quer falar. Tem coisas na vida da gente que Deus criou dessa forma, e dessa forma vai ser. Que nem um exemplo: eu sou mulher, quero virar homem. Isso não existe, porque não tem como uma coisa que Deus criou fazer diferente. Quando Deus escolheu você de lá do mundo, Ele trouxe você e transformou a sua vida. Mas é para você ficar e ter mudança na tua vida, mudança espiritual, porque o Senhor muda. Você não é para ficar da mesma forma que você está. Amém, irmãos? Amém. Exemplo: se um alpinista estiver escalando a montanha e ele cair, ele vai ter que começar de novo. Assim as nossas vidas não são cheias de problema, dificuldade. Muitas coisas acontecem na nossa vida no decorrer do tempo. Só que se a gente estiver com Jesus, a gente vai se levantar e vai dar uma glória a Deus e vai retornar ao caminho. Se Deus está com a gente se fortalece nele, porque Ele é a nossa torre forte. E no Monte Everest, a primeira vez que se colocou a bandeira lá, no cume, foi uma conquista, porque a pessoa que chegou até lá nesse monte, ela não desistiu, ela perseverou até o fim. Com certeza veio a dificuldade, veio as aflições, veio muitas vezes as pessoas falar assim: você não vai conseguir, mas só que ele venceu, porque ele chegou até lá. Amém? Assim tem que ser com nós, no dia a dia, como a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente fala assim: hoje eu não vou ir por causa disso, por causa daquilo, e fazendo o nosso problema muito grande. Mas só que se a gente vir na casa do Senhor, a gente vai nos encher e vai sair daqui cheio da presença do Senhor. Monte é qualquer problema que está na nossa vida. Muitas vezes, um exemplo, às vezes as pessoas ficam sem vir na igreja há tempos, e as pessoas estão passando dificuldade, estão passando uma situação difícil, e muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. Mas se a pessoa chegar na gente e falar: não, estou passando a dificuldade, se a gente puder orar, ajudar a pessoa, com oração a gente pode. A oração não tem limite. Deus conhece cada coração, amém? Jó também tinha uma montanha tremenda para ser conquistada. Todos diziam que ele não iria conseguir.
De forma alguma ele ia conseguir. Pois Deus falou para ele, vai. No final já disse, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus torce por nós, irmão. Assim como Deus abençoou a vida de Jó, com nós não é diferente. O Senhor pode mudar a nossa trajetória, a nossa vida, porque nós entregamos a vida para o Senhor, para Ele cuidar de nós. Porque nós sozinhos não somos nada. Amém? Amém. O único monte que nós nunca precisamos conquistar, porque foi Ele que conquistou por nós, foi o Monte do Calvário. Ele fincou lá no alto do monte o símbolo da sua conquista, que é a cruz. Então esse preço de sangue, de cruz, o Senhor já pagou por nós. Agora só falta nós seguir a Jesus. Lembrando, Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram uma montanha na vida deles. Era não se prostrar diante daquela imagem. Então, todo mundo tem problema, todo mundo tem adversidade, mas só somos vencedores quando chegamos até o fim e vemos o Deus verdadeiro que servimos, amém? Existe um velho ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Hoje eu estava analisando esse ditado do mundo. A água, ao meu ver, significa o Senhor na nossa vida. A pedra dura significa as nossas aflições, significa as nossas dificuldades, as nossas limitações, muitas vezes a nossa cegueira espiritual. Mas o Senhor está aqui para abrir os nossos olhos nessa noite. Amém? E no Salmo 103, no versículo 11, está escrito: assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o amor por aqueles que temem o Senhor. Amém? Então, a gente sabe que tem um Deus grande, que serve um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, mas muitas vezes o problema tampa a nossa visão assim, a gente não consegue nem virar o pescoço. Sabemos que se olhar para cima, tem o socorro do Senhor na nossa vida. Amém, irmãos? E a chuva que caiu nesta noite, nunca mais ela vai cair de novo. Pode vir outras pessoas, outros pastores, seja qual for, vir pegar essa palavra, o que eu falei, ele não vai falar. Porque o Senhor usa cada um da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, não importa quem seja. O Senhor está aqui nesta noite para mudar a tua vida, para te fortalecer, porque nós dependemos do Senhor. Ele criou as nossas vidas para louvar o Senhor. Não importa o que estamos passando, o Senhor conhece. Muitas vezes no trabalho as pessoas são assoladas, ficam cansadas, estressadas. Quantas pessoas deixou de vir hoje na casa do Senhor porque está cansado? Porque do seu dia a dia foi assim, foi assado. Mas sabemos que o Senhor pode mudar a nossa história. Na Bíblia está escrito que na igreja é um lugar de gente cansada, fadigada, triste, abatida. Porque o Senhor, Ele renova cada manhã as nossas forças. Nós temos que crer no Deus da Bíblia, nós temos que crer, buscar o Senhor. Não importa o tempo que passamos na nossa casa com nossos filhos, mas nós temos que separar um tempo para o Senhor Jesus. Porque Ele se faz presente. Só falta a gente abrir a nossa boca e pedir para o Senhor. Muitas vezes a gente quer que o Senhor abençoe, mas o tempo que a gente tem para dar para Ele, a gente não quer fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, vamos vir mais na casa do Senhor, vamos buscar Ele. Não importa quem vai pregar, quem vai ministrar, quem vai isso, vamos, faça a sua parte, venha, cada um tem que vir. Porque na casa do Senhor a gente nos fortalece. E saco vazio não para de pé, irmãos. Nós somos como um saco. Se não colocar a presença do Senhor dentro de nós, não deixar essa presença do Senhor tomar conta das nossas vidas, nós vai enfraquecendo de tal forma que chega uma hora você vai falar assim: tanto faz servir ao Senhor como não fez. Quando eu estava no mundão, para mim era indiferente. A nossa vida não pode ser assim. Tem que haver diferença em nós. Tem que haver. Com todo custo. Jesus já pagou o preço por nós. Tem que haver diferença. A gente tem que sempre pensar que o Senhor Jesus, Ele se humilhou, foi cuspido, sofreu tudo aquilo por amor de nós. E é isso, o Senhor dá vida para nós sempre glorificar o nome dEle. Quantas pessoas hoje saiu para trabalhar e não voltou?
A gente pensa assim, eu vou demorar a morrer. A gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você está com 15, 20, 30 anos, aí você morre. Imagina morrer sem Jesus, irmãos. Você vive sem, mas morrer sem Ele é muito difícil. Você não sabe para que caminho você vai. Vamos pensar, vamos refletir no amanhã. Sabemos que amanhã pertence ao Senhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Jesus já mostrou o caminho. Ele já te chamou pelo nome. Mas você está aí querendo fingir que não está ouvindo? Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor. Vamos dar ouvido à palavra de Deus nesta noite. E buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Então vamos fazer com todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Vamos buscar o Senhor. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor nesta hora, irmãos. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Eu queria cantar um corinho, nem que for na capela. Fala, ver você se conhece a música. Adorai, adorai, adorai. Vem, amor, canta comigo. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo, Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo, Criador. Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. De novo, adorai. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo, Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo, Criador. Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Deus que fez o céu, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Vamos todos juntos. Vamos todos juntos dar as mãos. Vamos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Vamos todos juntos dar as mãos. Vamos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Ele merece. Ele merece a nossa adoração. Mais uma vez, Ele merece. Ele merece a nossa adoração. Aleluia. Mais uma vez, aplauda o Senhor, irmãos. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Santo, santo é exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Essa palavra que eu disse hoje, venha surtir efeito no teu coração. Amém? Que as montanhas do dia a dia não venham assolar você ficar na tua casa, mas que você venha, não importa a distância.
Amém? Você sempre venha lembrar que existe um Criador que criou tudo, e ele, acima de tudo, Ele escolheu você. Ele abriu seus olhos. Muitas vezes você estava lá na idolatria, você estava lá no pecado, perdido, assolado, mas o Senhor viu você, enxergou. E hoje Ele está dizendo para você: filho meu, venha, seu lugar está aqui. Muitas vezes a gente olha nessa cadeira e vê faltando pessoa, a gente fala: ali sempre está fulano, ali também. Só que às vezes a pessoa está em casa. Não olhe a distância, venha na casa do Senhor, venha, pague o preço, porque esse preço o Senhor conhece a sua vida, Ele sabe o que você está ofertando para Ele, se você está dando o seu melhor. Porque muitas vezes a gente fala assim: ai, hoje eu vou ficar, mas só que o Senhor queria falar com você, e você ficou na sua casa, você perdeu. É como, eu penso assim, que um dia quando nós chegar lá no céu, vai ter um monte de caixa de presente. E daí o seu estava lá, mas só que você não fez aquilo que o Senhor queria que você fizesse. Então o seu presente vai estar lá, mas só que se você não se esforçar, não buscar, não glorificar o Senhor, não fazer o que Ele quer. Porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para adorar o Senhor. Nós não fomos feitos, criados para isso. E esse dia eu estava aprendendo sobre anjos. Nós somos mais merecedores do que os anjos. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala assim: ai, aqui tem anjos, tem isso, tem aquilo, mas sabemos que nós somos mais merecedores do que Ele. Só o Senhor Jesus pode fazer isso. Amém, irmãos? Vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar o alto preço que foi pago. Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus.